Me chamou de coração. Que oração? Nossa, Hoje vai ser Viu, complicado. o seu copo é esse de vidro? Se é o diferente? Não, esse daqui eu pus esse daqui de vidro que é para colocar pro... Entendeu, né? Não preciso repetir para ela. Bom, precisa, né? Já deu branco. Tá pior que eu? Claro, traz a carteira de identidade. A próxima vez vocês não esquecem o nome. Vai que se perde. Então, Gente, boa noite. 2 minutinhos nós vamos compartilhar só. A Cláudia está tentando lembrar o nome dela para colocar no caderno. Nós já vamos começar. Ai, tá tudo bom, né? e sobrenome. Sobrenome você não sabe? Solteira. Ah, É, hoje tá todo mundo meio afora dos quadros. Bom, eu não tenho nem como fazer nada. Como você na parte da tarde? No seu trabalho? por quê? Não. Que de manhã tá tudo bem. E quando você depois dá uma em diante? Por que não? Compartilha aí. Vamos trabalhar, gente. Não tem gente esperando. Eles não querem. Deve ter acontecido alguma coisa. Ah, deve. Eu vejo essas bobagens que as pessoas postam. Nossa, recebi do 3 grupo. recados que eu postei em grupo. Já fala errado. ao vivo, que assim as pessoas do grupo E sabem assim, também. favor prestar atenção que você compartilha, que não faz parte das regras do grupo. Bacana. Foi sem querer, né? Ah, tá. Gente, quem puder compartilhar, por favor, com os grupos, com o pessoal aí, nós agradecemos, tá? Nós vamos fazer um Face pra Cláudia. Só para ela poder compartilhar. É, não tem problema que ela não é ela. A gente pega uma foto, coloca e põe o nome dela. Meu celular só de frente. O que foi, né? Esse celular meu aqui não tá abrindo nem Facebook mais. Você falou que estava emboscando, Não né? abre, não vai. Não vai. Assim é bom. Facebook não é muito bom. Então, como é que a gente compartilha? Como é que a gente compartilha? Não vai. Desse por aqui. Demora pra entrar, fico, será que é do estudo ou não? Bem assim. Oi. Bom? Boa noite, Alice. Tudo bem? Acho que tinha 1 minuto aberto, enche de... Quer mais uma cadeira pra não ficar muito baixo? Ela não quer pôr uma cadeira em cima da outra pra não ficar muito baixo? Quer essa outra cadeira lá pra ficar mais alta? Não quer essa mesma cadeira se ficar baixo? Não diz você não pode deixar. Não sei. Tudo bem? Mas muito bom. Impressionante. É o tempo da gente entrar, começa esses mosquitinhos. Bom, lá você tem esse problema, né, Alice? Eu tenho. Você tá acostumado. Eu tenho, não tem. Não tem jeito, né? Tem como. Pica, esse daqui não pica. Tá mais irritante. Uhum.
gostoso. Acho que também tem uns perguntas. Você sabe que aqui é engraçado, né? Nós não temos tanto aqui. Pega na casa do meu irmão, com uma quadra, é um absurdo, você não consegue ficar lá no final da tarde. Não sei explicar. Aqui era para ter mais, né? Por causa dos cachorros, por causa do... Vai saber. Levou o livro? Já. Pra mim não apareceu. A Cássio, Michele, Marilene, Madalena. Ele não vai passar que eu Satico. tô sem internet. Agora eu fico... Sacanagem. Hoje eu consigo compartilhar, agora semana que vem eu volto de novo, gente. Castiguinho. Simone. Gervásio. O Gervásio está ao vivo, mas já ele vai sair. Tem jogo do time dele hoje. Ah, não vale não, o Gervásio pode ficar aí. Que horas que é o jogo? 9h30, dá tempo. Não, 10 horas. É, Vado, boa noite. Vado, não consegui ainda falar com o Charles. Ele não me passou a posição ainda, mas já cobrei de novo. Hoje é internacional, o Vado está lá na França. Nossa, que chique. Vai. A Madalena conseguiu entrar? Tá, a Madalena tá aqui. Compartilhando ainda. Olha lá, vamos amigos compartilhar. Madalena é... Lembra da palestra? De domingo? Aquele bambu que faz assim? Opa! É. Mas não quebra. Vamos lá, conseguiu compartilhar? Sim. Simone também, todo mundo conseguiu? Vamos lá. Alice faz oração para a gente começar? Nossa. Para a gente dar os avisos. Ok. Boa noite a todos os irmãos. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizando Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, agradecidos pela nossa reunião de hoje, por estudarmos mais um pouquinho das leis divinas, especialmente agora das leis naturais, que nós agradecemos, Senhor, e pedimos que nos abençoe os nossos protetores espirituais, os protetores espirituais desta casa, que nos conduzem. Que nós possamos, Senhor, intuídos por Ele, compreender melhor as suas leis e os seus ensinamentos, relembrando aquilo que já havíamos esquecidos, aprendendo novas coisas, vendo novos horizontes, para ampliarmos, Senhor, as nossas possibilidades diante da pátria espiritual, desenvolvendo as novas virtudes e alcançando o Teu reino de amor. Graças vos damos, Senhor, e pedimos que permaneça conosco, hoje, agora e todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Gente, boa noite de novo. Agora, já que a gente conseguiu iniciar. De avisos, a palestra de ontem ficou disponível no YouTube, para quem não, eu vi que algumas pessoas não conseguiram, estava com problema de conexão também. Para quem quiser assistir, poderia ter assistido antes ou depois, nós vamos tratar do assunto da palestra do Gustavo. Na verdade, nós já começamos a semana passada e provavelmente ainda vamos mais umas 2 semanas até as questões que ele tratou ontem. Depois nós vamos continuar. Hoje a ideia é tentar fazer das 619 a 628. Não acredito que a gente vá chegar. É um assunto que eu acho que vai ter bastante questionamento, participação. Então, como a gente sempre fala, nós não temos pressa nenhuma, a gente só dá uma balizada para a gente tentar programar, tá bom? Avisos, não tem. Da palestra da Célia está marcada para dia 30, mas depois a gente passa detalhes. Dia 11, né?
30/11, é um sábado, das 15 às 17h30. Isso aqui agora. Mas depois nós vamos divulgando os detalhes, horário e tudo mais, até definir o local, inclusive. Nós vamos começar com uma notícia triste, e hoje me perguntaram por que triste, porque infelizmente eu não vou mais poder conversar pessoalmente, só se eu desdobrar, com o Saulo Gomes, que a gente acabou criando um vínculo muito grande, desde o segundo ano da festa, que ele se envolve com as crianças, com o trabalho, com os vídeos. A Edna, nós já conseguimos um contato, falamos que sentimos bastante, e uma pessoa que tem uma responsabilidade muito grande na divulgação da doutrina e principalmente do trabalho do Chico. Quem não conhece, vale a pena conhecer a história do Saulo, o trabalho dele, e independente de doutrina espírita, né? Sempre foi um cara extremamente correto, extremamente competente, com certeza um dos maiores repórteres que o Brasil já teve, não só em qualidade, mas como caráter e honestidade. Então fica a nossa homenagem, extremamente pequena, perto do que ele mereceria, mas com certeza as nossas orações e vibrações devem estar chegando a ele. Né, Dani? Com certeza. Ele falou que eu não cheguei a conhecer o Saulo. Não foi isso a brincadeira, não. Depois nós conversamos, no final eu aviso todo mundo. Ai, Dani, eu veio disposto. Então tá bom. Gente, nós vamos tentar fazer, então, como nós falamos, a palestra do Gustavo. Aliás, nós precisamos falar da palestra do Gustavo, né? Não sei se o Gustavo está ao vivo, eu falei para ele que sempre a gente comentava a palestra. Já ia pulando a partir dele. Alguém quer começar? Algum comentário de ontem da palestra? Foi uma lembrança, né, da aula passada, aqui dos estudos do Livro dos Espíritos da aula passada, e adiantando já algumas questões que ainda vamos estudar. Mas ele é extremamente simples, coerente, correto. Bem explicativo, né? Bem explicativo mesmo, Foi bem fácil. Bom, Mais uma vez, sem risco, né? Aquilo que eu falo. Livro dos Espíritos na mão, né? Sem chance de opiniões contraditórias. Mas é o que a gente comentou quando ele foi fazer. Ele falou que ele tem pronta, está fazendo em alguns lugares as 10 leis e tal. Ele falou o que eu achava. Eu falei, Gustavo, se você quiser achar que é coincidência ou não, na semana antes de você fazer a palestra, nós vamos estar iniciando lei natural. Eu acho que se você quiser fazer lei natural, seria bacana, que a gente vai acabar linkando um ao outro. E foi o que acabou acontecendo. Na verdade, ele pegou desde o comecinho e foi até 634, quer dizer, então, por isso que eu falei, ele vai pegar a semana passada, vai pegar hoje com certeza, e muito provavelmente mais uma com certeza, mas talvez 2 semanas ainda, que na verdade vai dar para a gente aproveitar o que o Gustavo passou para a gente na palestra, e aí com mais tempo, uma a uma, a gente acabar discutindo, conversando mais do que ele consegue falar aquilo que ele comentou ontem, né? Quer dizer, aquilo que, bom, a gente fala sempre isso, né? Você pega 2 ou 3 questões entre essas que daria um seminário, né? Para cada uma dos assuntos. Então, quer dizer, ele deu uma noção geral, e acho que ele foi muito feliz na noção geral. Para quem não tinha uma noção, eu acho que ficou muito claro. Para quem tinha uma noção, que a Alice falou, que ajudou nos estudos, eu acho que ajudou a gente no que a gente conversou semana passada, e com certeza já vai dar um empurrão no que nós vamos conversar hoje. Madalena disse que achou ótimo definir o bem e o mal. Também tem isso, Madalena. Nós vamos entrar mais para frente, e realmente foi muito boa. Eu acho que ele tirou as dúvidas que muitos perguntaram semana passada, se ficou alguma coisa assim, que a gente não respondeu ou ficou mal explicado. Eu acho que ele respondeu bastante coisa, né, da semana passada. Mais alguma coisa da palestra? Gustavo, acho que ninguém gostou. Gostamos, sim. Não tem o que explicar mais. É que todo mundo já falou, né?
Eu acho que ele Copia e foi. cola. Não cola. Eu acho que ele não é aquele. Ele foi bem realista, né? Assim, não passou a mão na cabeça de ninguém, não. Como a doutrina não passa a mão na cabeça de ninguém. O problema é seu, faça a sua parte. Né? E só fazendo um comentário que nos surpreendeu as últimas 3 semanas, para o lado positivo, que eu comentei, não sei se vocês viram, as 3 últimas palestras ficou muito próximo da quantidade de pessoas que têm assistido o estudo com a gente. Antes sempre dava uma diferença muito grande, e as últimas 3, do Dé, do Almeida, do Júnior e do Gustavo ontem, muito parecido, inclusive assim, a quantidade até de comentários e tal, aumentando bastante nas palestras. Quer dizer que as palestras estão sendo interessantes também. É que antes dava uma diferença muito grande, lembra? A gente olhava, dava quase 3 vezes mais o estudo do que a palestra. E as últimas 3 semanas seguidas, nós tivemos uma quantidade de pessoas muito grande participando da palestra. Aquilo que a gente sempre fala, né? Muitas pessoas que realmente acompanham, e a gente percebe pelo estudo principalmente, que toda semana está com a gente, então realmente está estudando dentro do grupo. E a palestra está acontecendo a mesma coisa. Então, tanto que ontem na palestra, e ontem nós tínhamos uma divulgação, uma transmissão ontem de peso, né? O Tato estava fazendo uma campanha, que ele está lá em Mossoró, né? Eu vi. E ele pediu para todo mundo compartilhar. Aliás, o primeiro dia foi muito boa palestra, muita gente assistindo. Comentei com a Aninha ontem, hoje. Deu mais de 20 mil visualizações na segunda-feira, muita gente interessada, muito bacana a divulgação lá. Oi, o Cássio bateu O portão Portão. bateu no carro dele. Tá feia a coisa, né, Cássio? Bateu o quê? O portão do condomínio O fechou portão sozinho. fechou sozinho, amassou a porta. Como é que é a frase, né? É. Bom, pelo menos agora não são os meninos, vai né? lá. Instrumento. Pelo menos agora não são as Instrumento da minha crianças, evolução. né? A Dani lembrou bem, Cássio, ainda bem que não são as crianças para Dessa você. vez não foram as Seja crianças. justo querer pegar os moleques aí. Gente, então vamos lá, que hoje tem muito assunto que vai surgir comentários. Espero que todo mundo participe hoje, porque é um assunto que está mais próximo do que a gente vê no dia a dia, né? Então, para quem está a primeira vez aí, Livro dos Espíritos, parte 3ª, iniciamos a semana passada, a parte 3ª, capítulo 1. Hoje, a partir da pergunta 619, conhecimento da lei natural. Pode. 619. Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Espera aí, vamos por parte aí. Algum comentário? Depois a gente vai para o comentário de Kardec? Ou quer fazer o comentário primeiro? Comentário de Kardec. Pode ler? Comentário de Kardec. A justiça da multiplicidade de encarnações do homem decorre desde o princípio, pois a cada nova existência, sua inteligência se torna mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se tudo tivesse de se realizar numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem diariamente no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles dependa o próprio esclarecimento? E aí? Que mostra o caminho nosso, né? Que nós devemos percorrer. Que uns conhecem, outros interpretam, né? Erroneamente, diferente uns dos outros, mas que, né, um dia todos nós vamos compreendê-la de forma ampla, né? E que os homens de bem, né, são os que melhor compreendem, porque eles também são aqueles que pesquisam, né, que buscam.
e que estudam. E aí, através desse estudo e do conhecimento, ele consegue compreender a lei divina. E aí, lembrando que o homem de bem, ele não só compreende, como ele pratica, né? Lembrando da outra pergunta, né? Que o homem de bem é aquele que pratica a lei divina. Isso é extremamente importante, porque esse comentário é a mesma, o Gustavo usou bem isso no comecinho da palestra dele ontem, né? É a mesma, e ele fez um comentário e depois ele mordeu a língua, né? Ele não continuou o que ele pensou, mas a Alice agora complementou exatamente o que o Gustavo ia falar ontem. Adianta nós estudarmos, e nós temos falado isso todo estudo, né? Nós estudarmos e não aplicarmos o conhecimento. É nesse sentido que ele fala do homem de bem, né? Então adianta, nós toda quarta-feira a gente estuda 1h30. E a mesma coisa da palestra, que a gente sempre conversa. Vem aqui toda terça-feira, vem na palestra e toma um passe. E vai embora e continua a mesma coisa. Toda terça-feira eu venho aqui, assisto a palestra, toma um passe, vai embora, continua a mesma coisa. Estou tentando entender o que é a lei de Deus. Pode até estar tentando, mas ainda não conseguiu, né? Porque se não praticou, enquanto a gente não exercer a prática do bem, a gente não entendeu ainda. Na verdade, com tudo, né? Nós podemos transferir isso em tudo, para qualquer coisa que a gente faz. Tudo que a gente aprende e não coloca em prática, fica assimilado simplesmente, né? Eu não sei se aquilo, que é a prova nossa, quando nós vemos, né? Se eu não conseguir colocar em prática ou provar que aquilo está sendo assimilado e sendo usado de maneira benéfica, não vai resolver, né? E o que ele mordeu a língua é no sentido de que muita gente usa entre aspas, leis de Deus para o meu interesse, para o meu segmento, da maneira que eu interesso. Acho que é isso que a Alice falou agora há pouquinho. Quer dizer, eu interpreto da minha maneira e, além de interpretar da minha maneira, eu passo isso para as outras pessoas como verdade absoluta. E muitas das vezes sabendo que não é verdade. Acho que Madre Teresa que tem uma frase que fala, né? Não adianta, porque as bocas que oram são, né? E as mãos que fazem, a caridade, uma coisa assim. As mãos que fazem são mais edificantes do que só as bocas que oram, né? Exato. E o comentário de Kardec para a gente lembrar, né? Para a gente não esquecer, que aí ele dá a explicação que a gente precisa entender e que é o que faz a gente achar que a doutrina é extremamente coerente e racional. Justiça da multiplicidade das encarnações do homem decorre desse princípio, pois a cada nova existência sua inteligência se torna mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. E aí a segunda parte é o que o Gustavo também comentou ontem, que é a pergunta que nós nos fazemos. Se a Gi estivesse aqui, ela ia falar a mesma coisa. Mas por que não fez tudo pronto? Né? Ou nós vamos voltar para o Vinícius de Moraes, né? Se foi para desfazer, por que fez? Essa é a pergunta que a gente sempre faz. Mas qual seria o nosso mérito? Exatamente. Se a gente já tivesse tudo aqui na mão. Né? É a mesma coisa do filho mimado. Né? Você dá tudo na mão. Ainda assim, às vezes com tudo na mão, ele vai lá e estraga o que ele recebeu. Né? Porque não sabe o valor. Porque a gente não sabe o valor. Eu acho que é mais ou menos isso que ele nos diz aqui, né? Vai acabar entrando depois em outra pergunta também. Mas assim, a gente recebeu da conta divina todos os dons, né? Tá ali a semente. Só que a gente recebeu e quer fazer o outro lado, né? Aí procura o mal, porque é diferente. Ou porque é uma tentação do próprio egoísmo, da nossa vaidade, né? Da nossa realidade ainda. Né? E a gente aí extrapola a regra, né? Que é o tal do esquecimento, né? Eu esqueci como é que era, né? Ou desaprendi, né? Mas é outra pergunta. Mas cabe, essa segunda parte também, é o que você está falando. Se tudo tivesse que se realizar numa só existência, que aí essa é uma discussão que nós podemos ter com qualquer outra crença. Esse é o que eu faço achar. Agora nós vamos conversar. Essa é a cereja do bolo. Que é exatamente isso. Qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem diariamente, e já morreram, no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles dependa o próprio esclarecimento? Então, o comentário para mim, quando eu vou discutir esse assunto, é muito simples. Não me levem a mal, e não é uma crítica depreciativa, mas o céu e o inferno, qual é o parâmetro que eu uso? O homem das cavernas está em qual dessa parada aí? Como é que foi o critério lá?
Você podia matar, eu podia morder, arrancar o pescoço e estava tudo certo. E ele está dormindo ainda. Exatamente, e ele não tinha conhecimento. Então, ele tinha naquele momento, para ele podia fazer. Era lícito fazer. Mesmo, aquela discussão que nós já tivemos, mesmo não sendo permitido na lei divina, para ele aquilo ali é aquilo que nós conversamos há pouco tempo. Há pouco tempo atrás, embora a lei divina jamais permitiu, nós pudemos ter escrava. Assim, ó, olha só um pouquinho para trás, e quem estava fazendo, acreditando que aquilo era permitido. E matamos em nome de Deus. Muito, né? Transgredindo, né? E muito. E Uhum. muito. Então, nesse sentido, esse é o questionamento. Quer dizer, para quem não quer ainda se convencer da multiplicidade de existência, de reencarnação, é só a gente tentar ir para o racional. Quer dizer, se eu não conhecia, como é que eu fui julgado? Qual é o parâmetro para eu ser julgado, ter sido bom ou ter sido ruim? O homem das cavernas sempre foi ruim? Ou ele fazia aquilo por puro instinto, porque era aquilo que era o que fazia sobrevivência? Nós podemos comparar ele a nós hoje? Nós podemos cometer os mesmos erros que ele cometia? Nós podemos... Ele transgrediu a lei, não transgrediu? Lei divina. Nós podemos transgredir? Ou nós temos já o conhecimento que ele fala aqui, que nós vamos evoluindo e vamos cada vez entendendo melhor? Então, essa para mim é a discussão para qualquer pessoa que quiser discutir em relação a reencarnação ou a multiplicidade. Gente, como é que faz? Me explica então. Me explica onde está essa geração toda que não conhecia, não sabia. Como é que eu julgo o não saber? E o Gustavo foi feliz nesse comentário também ontem, né? Eu não sabia, a tribo indígena. O cara entrou, eu mato, ele pode ser julgado diante de um tribunal que hoje a lei civil prevê que se eu assassinar eu vou ser julgado? Ou a realidade daquela tribo é permitido aquela situação? Perante a lei divina, nenhuma das duas situações eu posso. Mas eu não posso medir com a mesma régua, né? Beleza? Vamos lá? 620. A alma, antes de sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a encarnação? Essa é a ótima pergunta, né? Vamos ver a pergunta primeiro, Alice, que eu acho fantástica essa pergunta. Porque é a mesma coisa que nós... Mas vamos ler a pergunta de novo, que eu acho que é uma outra coisa que vai aparecer muito questionamento. A alma, antes de sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a encarnação? O que é a pergunta que ele está fazendo? Isso, quando a gente está no plano espiritual, na erraticidade, a gente tem uma melhor compreensão do que encarnado. Mas por que ele faz essa pergunta? Essa é a pergunta, mas por que ele faz essa pergunta? Por causa do véu do esquecimento, se a gente aprendeu ou não, realmente. Ou porque provavelmente nós ainda temos a ideia de quem desencarnou virou santo. É uma outra realidade. Bem pensado. Que lá eu posso ser uma outra pessoa, um outro ser. Ah, não, mas eu desencarnei. Só porque eu desencarnei. Só porque eu já desencarnei. evolui. Não. Então ele tem, nessa pergunta, ele tem um monte de aspecto que ele está perguntando. Hã? Morreu, ficou bom. Então, não, todo mundo vira santo. Ah, Né? todo lado de Até Deus. a hora que fecha o caixão, né? Depois todo mundo continua metendo pau. Mas pelo menos no velório era um passarinho, morreu um passarinho. Mas além disso tem outras coisas. Mas provavelmente uma das dúvidas é essa, porque a gente tinha essa imagem, né? Depois que eu morri, lembra bem, que ainda lembra se teve extremunção e tudo mais e tal, eu estou liberto de todos os meus pecados e erros. Então, só renascer, não. Exatamente. Então eu fui para o lado de lá. Está resolvido o problema? E mais, aí volta no que a Ana falou e no que a Alice começou a falar. Eu desencarnado, eu consigo entender melhor isso porque eu desencarnei? É essa a pergunta dele. Pode continuar. Ela a compreende segundo o grau de perfeição a que tenha chegado e conserva sua lembrança intuitiva após a união com o corpo. Mas os maus instintos do homem frequentemente fazem que ela a esqueça. E aí? Comentários? Ana, Alice, que começaram? A alma, né, antes de se unir com o corpo, vamos entender que é uma alma arrependida do que já fez.
né? É E uma alma que pediu- foi apresentada na última encarnação todos os seus erros, né? É, Aí tá lá na erraticidade, vi todos os meus erros, eu tô, quero uma nova tô tentando oportunidade. aprender. Aí eu falei que eu aprendo, que eu aguento tudo. que eu já quero uma entendi. oportunidade. É. Exatamente, né? É. Então, e dependendo do seu grau de perfeição, porque aqui ele coloca aquelas escalas, né? Cada um tem uma compreensão de acordo com o que já viveu, né? De acordo com aquilo que ele realizou dentro de si. Realizou, assim, pensamento no bem. Então, ele vai entender a lei de Deus, né? Nesse período. E então, se cada um, eu não posso exigir que, assim... Aí, dentro do plano espiritual, também nós temos, assim, o selvagem, né? O mais... né? Aquele que está mais desenvolvido, aquele que já está muito perto do anjo e aquele que ainda está muito perto do demônio, né? Vamos usar a figura só para a gente se localizar. Então, aí essa pessoa, dependendo do seu grau, ele entende a lei de Deus. E se ele entende, ele vai continuar com a intuição, quer dizer, é uma coisa assim, que eu sinto, né? A lei divina é assim. Mas se eu ainda carrego comigo maus instintos, as minhas imperfeições, eu vou esquecer a lei divina e vou reincidir, né? Conforme a gente fala. reencarna e vai dando mais valor à matéria do que à moral, ao espiritual, a gente vai se afastando dessa linha. Quanto mais a gente vai se apegando à matéria, dando mais valor e perdendo esse... né? É porque esse apego, na verdade, ele já existe dentro dele. Então, já é o mau existe. instinto aqui que ele fala. Aí ele esquece e pende sempre da matéria. Né? Porque aqui a gente tem todas as tentações à nossa volta. Né? Eu venho arrependido, quero refazer o caminho, mas vai ser colocado à minha frente situações que eu vivi no passado e que eu já falhei. E aí nessa encarnação Acontece. E que eu pedi, né? Provavelmente É o que provavelmente vai me fazer andar. Então, na verdade, lembra da prova, nós voltamos à prova que a gente fala em prova de expiação, não é à toa que eu usava esse termo. Na verdade, eu venho para provar que eu sou capaz de passar por essa situação. Então, e lembrando, por isso que eu falei da pergunta dele, lembrando, e mais importante, nós continuamos tendo a mesma bagagem, nós somos os mesmos espíritos. Então, a grande dúvida, tem uma pergunta aqui da Sandra, ó, vocês podiam ajudar. Se a pessoa desencarnar e for leiga mediante a espiritualidade ao Evangelho, terá a oportunidade de aprender na espiritualidade após o desencarne? Cabe no que a gente estava comentando aí. Né? Com certeza, sempre vai ter a oportunidade. Aqui ela não sabe, mas a gente não sabe das outras existências que ela teve, se já tinha esse conhecimento ou não. Né? E nenhum dos filhos é abandonado pelo pai, todos eles vão receber. E outra parte do estudo também já foi falado que mesmo que não existisse o planeta Terra, se só existisse a espiritualidade, a gente evoluiria também, com certeza na espiritualidade. Todos somos convidados, né? O aprendizado, porque a gente volta lá na pergunta 619. Todos um dia compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. O progresso nosso e o progresso da comunidade. Que é lei natural. Que nós vamos progredir, querendo ou não. A única diferença que vai ser é nessa vontade de querer acelerar o processo ou não. Então, claro que nós podemos aprender. Aliás, muito nós aprendemos lá, e aí volta no que a Alice e a Ana comentaram agora há pouquinho. Nós viemos aqui fazer a prova. Então nós aprendemos, entendemos, absorvemos direitinho, pedimos pelo amor de Deus para colocar mais um monte de dificuldade. E aí os caras falam assim, não filho, vai só com essa daqui assim mesmo, vai ser duro. E a gente pede um monte. Por quê? Porque lá, mas isso é importante, isso é bom da gente entender. Por quê? Porque lá nós discutimos, aí sim, eu tenho uma facilidade maior de entender os meus equívocos, a minha bagagem, os erros que eu já tinha cometido, ou pelo menos ter uma noção do meu caminhar até ali e quais são as dificuldades que eu tenho, aonde eu falhei e poderia ter acertado. Então a hora que eu olho eu falo assim, não, agora ficou fácil, eu já entendi tudo isso. Agora fica facinho que eu vou. A pergunta que a gente faz quando vem a doença ou algo que não acontece, que a gente quer falar, ó Deus, por que comigo? Por que só comigo? Até mesmo morte.
Não, todas as dificuldades, né? Na verdade, se nós A lembrarmos gente sempre... pede tanto, ele depois fala... Se nós lembrarmos, é a mesma coisa que a gente... gente... Mas é importante, para não deixar passar batido. Tudo que nós estamos passando, aí nós vamos pegar aqueles quadrinhos de Facebook pronto, é nosso, não é de ninguém, é meu. E provavelmente com o objetivo claro do meu desenvolvimento. O tal da brincadeira da... Sempre ligado na lei do amor, a brincadeira da Leia, vai instrumento da minha... Exatamente Vai isso. instrumento da minha evolução. Exatamente isso. Nós pedimos essas dificuldades, nós pedimos para repetir o ano, nós sabíamos do que... E nós, e mais, que aí eu adoro essa parte. Nunca dou conta, mas eu acho fantástico. Nós viemos capazes de fazer. Essa é a parte mais fantástica que tem da brincadeira toda. Então, aquelas frasezinhas prontas, Deus dá o fardo de acordo... Nós, tudo o que nós passamos, nós somos capazes de passar. Tudo. Desde a coisa mais boba até a coisa mais séria. Desde o desengano amoroso a uma doença complicada. É para o nosso aprendizado e... para quem está reclamando da vida, nós somos capazes de passar, né? Então, nesse sentido, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com o que a gente reclama. E aí ontem o Gustavo também, eu vou aproveitar a palavra do Gustavo um monte, né? Toma cuidado com o que pede, né? Toma muito cuidado com o que pede. Aquela historinha da cruz, né? Eu queria tanto trocar minha cruz, eu não aguento mais a cruz, eu não aguento mais. Então vai lá, troca, escolhe uma. Põe a sua lá e troca, ele vai. Nossa, muito pesado, esse eu não quero, esse eu não quero, esse eu não quero. Até achou, não, é essa que eu quero, ele vai ver tá o nome dele, né? Quer dizer, a sua, né? O que você ia falar isso? Eu ia falar que lembrar daqueles irmãos que eles não estão totalmente prontos para definir as provas que eles podem passar. A maioria, inclusive. Aí eles dependem dos tutores que vão definir, né, quais os testes que ele vai passar para ir se melhorando, né, a cada encarnação. Então sempre é para a gente encarnar e voltar melhor. E dentro das medidas, o que eu falo dessa medida, que isso é uma discussão muito séria um tempo atrás com isso, porque traz essa imagem em muitos lugares que a gente passou, dentro de casas espíritas. Não, olha, você senta lá e põe no papelzinho o que você quer e tal. É o que eu falo por mim. Se eu desencarnasse agora e falasse assim, agora você chega do lado de lá e fala assim, agora você vai lá, senta bonitinho, pega todos os erros que você fez e agora você pega umas coisas mais bem cabeludas para você resolver lá. Eu não. Eu não dou conta não. Dá sim, não dou não. Eu já, a hora que chegar lá eu vou esquecer, os caras vão falar assim, vai, eu vou. Mas qual que é a grande dificuldade? Isso é a visão minha, particular. A maioria de hoje em prova e expiação, e de quem está saindo, ainda tem uma dificuldade muito grande com o sofrimento, com a dificuldade. Por mais que a gente enxergue, entenda o que nós estamos falando agora, olha, é para a minha evolução, é para a minha melhora e tal, nós ainda temos uma dificuldade muito grande de sofrer. Nós temos uma dificuldade muito grande em enfrentar a dificuldade. Quer dizer, então provavelmente nós temos, provavelmente não, com certeza nós temos todo um aparato de amigos que sabem qual é a minha necessidade e até onde a minha perninha aguenta andar. Então mesmo quando é escolhido por esses amigos, porque eu não tenho essa capacidade ainda, vem de acordo com o que... Porque ele não vai te dar uma coisa que você não vai cumprir. Para que eu vou te prejudicar? É mais fácil ele te dar um negócio. Alice, vai lá, faz até aqui, ó, já está ótimo. Para que eu vou colocar a Alice numa situação maior de risco, sabendo que corre o risco? E eles sabem qual é o grau de comprometimento que provavelmente eu vou ter. Vai mudar o meu livre-arbítrio? Eu posso mudar essa relação da vontade ou não? Claro que sim. Mas a princípio eu tenho uma linha traçada, né? Um esboço, pelo menos, nós sabemos qual vai ser. Então, é essa a preocupação que nós temos que ter. Mesmo quando não somos nós estamos amparados e esses amigos sabem da nossa capacidade. E vão nos dar fardos que nós vamos conseguir carregar. Nós é que esquecemos do acordo e largamos o fardo para o meio do caminho. Não quero mais porque está pesado. Sem problema, nós temos essa possibilidade. Mas na próxima, aí o negócio vai ser um pouco mais complicado. Aí você vai ter que se esforçar
um pouco mais do que a gente já se esforçou para poder ultrapassar essa barreira. Vamos lá? Essa é ótima. 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Isso o Gustavo falou ontem e eu concordo com ele. Eu acho uma das melhores perguntas e respostas que tem no Livro dos Espíritos. E também, como ele falou ontem, daria uma palestra e meia, um seminário em relação a isso. Porque nós sempre, e ele também foi muito feliz nos comentários e na maneira que ele fez a abordagem nesse sentido. Porque sempre nos venderam a ideia de que a lei de Deus estava em algum lugar. Ele foi muito feliz nesse comentário ontem, né? Estava na Bíblia, estava no Alcorão, estava em todos os lugares que cada um, ali se falou lá da primeira, lá da 619, o que cada um acha interessante vender o seu peixe. Eu crio regras, normas que estabeleçam e falem em nome de Deus. E eu falando em nome de Deus, eu tenho um peso razoável, né? É o controle de autoridade. Então, aí eu tenho opa, peraí, estou falando o nome do cara, né? E aí se eu falo o nome do cara, e aí eu crio regras e colocando medo, porque principalmente ele pune, fica complicado. E aí vem o Espiritismo, vem os Espíritos e fala assim, ó, sabe quem que é o problema? Seu. Sabe como que você passa pelos problemas? Você. Sabe como que você melhora? Sozinho. Com o seu esforço. Sabe como que você atrapalha a sua vida? Você que se atrapalha. Olha no espelho. Exatamente. Olha a diferença. E olha a diferença que eu falo assim. Para quem quer entender Deus, para quem quer realmente acreditar que é Pai, que é tudo que todas as religiões falam, e o cara fala assim, ó, na sua mão, a chave do carro está aqui. Mas eu tenho 15 anos, pai. A chave está aqui. Dirige. Você acha que você tem condição de dirigir? Não, não tem condição de dirigir. Ótimo. Sua consciência te indicou o caminho correto. E essa consciência, que aí é o fantástico, claro, nós vamos voltar em todas as outras questões, que cada vez que eu melhoro, cada passo que eu dou, essa consciência vai se expandindo. Isso é o encantador, quer dizer, então quer dizer que o homem das cavernas não tinha a mesma consciência? Claro que não. Claro que não, nós não podemos cobrar dele o senso moral, o senso de responsabilidade que nós podemos cobrar de nós hoje. Então é nesse sentido. E aí a consciência, como o livre-arbítrio, que é uma discussão constante, né? Mas o livre-arbítrio não foi dado. Não, ele foi conquistado. A cada momento que eu crio mais consciência, que eu evoluo mais, autonomia para os meus atos eu tenho. Usando a consciência. Eu sei que eu vou prejudicar o Wagner se eu fizer tal atitude. Há pouco tempo atrás eu poderia fazer e falar, é o Wagner. Como o Gustavo disse ontem, depois que você aprendeu, aí fica difícil você pôr a culpa no outro. E não tem essa de que falou sem pensar, não. Que é outra coisa. Que é outra coisa. Que é exatamente outra coisa real. Quer dizer, mas em todo sentido, né? Essa parte da consciência, que eu acho que é fantástica essa resposta, é nesse sentido. Acaba com todas as desculpas que nós damos o tempo inteiro. Todas. Todas as desculpas que nós damos para nós mesmos, muitas vezes, você simplesmente acaba a hora que você lê essa pergunta e essa resposta. Né? Por quê? Porque, se eu sei, se a minha consciência determina o que é bem e mal, por exemplo, e eu erro, de quem é a culpa? Eu traí porque você não dava muita atenção. E aí? Quem que errou? Quem não dava atenção ou você fez porque você quis fazer? Eu roubei meu sócio não aparecia na empresa. Eu ia jogar tênis de sábado à tarde, de quinta-feira à tarde, ele não ia na empresa e ia jogar tênis. Aí por isso que eu acabei. Não é que eu roubei. Eu trabalhava mais que ele, nada mais justo do que eu tirar mais do que ele. Foi eu que trabalhava, conversa antes, vamos entrar. Então,
eu tenho direito. Mas isso nós fazemos diariamente, gente. Nós estamos falando de coisas mais maiores, né, coisas mais sérias, mas no dia a dia, né, nós damos desculpas para as nossas pequenas falhas, para os nossos deslizes, para às vezes nossas mentiras, para as nossas respostas atravessadas, para o que você deixou de fazer, o que você poderia ter feito, que é aquilo que a gente sempre fala o tempo todo, mas eu não tenho tempo, e o Gustavo também falou disso ontem, a gente constantemente fala disso. Ué, como assim eu não tenho tempo, cara? Não cabe. Se eu quero fazer o bem, eu promovo. É fácil para você ir para Goiânia agora em novembro? Ou tem que ser feito um movimento para que isso possa acontecer? Você tem filho, você tem marido, você tem casa, quer dizer, eu preciso fazer um movimento para que aquilo aconteça. Senão não acontece. Mas eu não posso sair de casa porque eu trabalho demais. Gente, tem a nota fiscal eletrônica das entidades voltou a precisar de gente digitando nota fiscal, que hoje no SEAC é a maior arrecadação do centro. Você não tem 1 hora para digitar nota fiscal eletrônica? Não dá para ir no domingo à tarde, em vez de tomar cachaça, visitar o asilo? Mas final de semana que eu posso descansar, eu vou visitar o asilo? Então não fala que você não tem tempo. Você não quer. Aí é a história lá, eu nunca lembro o número de questão, então não vou nem falar. Mas é a história do que, olha, o homem pode ser feliz? Pode. Como? Fazendo o mínimo esforço. Vocês não fazem nada. Só falta escrever assim, com todas as letras, garrafal, porque não podia, né? Mas devia ser garrafal em negrito. Vocês são preguiçosos. O esforço é mínimo, e nem isso nós fazemos. Isso a espiritualidade falou. Então é exatamente isso. Nós não queremos. E até para isso nós arrumamos desculpa. O tempo inteiro. Nossa, choveu. Porra. E como é que você faz para trabalhar todo dia quando chove? Mas aí o trabalho eu tenho que ir, né? O trabalho voluntário você não tem que ir? Não, né? Porque lá eu não ganho nada. Então tá bom, então você não quer ir. É diferente. E isso, eu estou dando exemplos do dia a dia, né? De coisa que a gente está acostumado a fazer. Então essa consciência cabe todas essas considerações. Quer dizer, eu sei perfeitamente, é que nós chegamos num ponto tão sério, eu falo, que algumas pessoas, né, inclusive que eu conheço, as pessoas chegam ao ponto de mentir tanto que eles acreditam na mentira. Eu não posso fazer, e se convence de que realmente não pode fazer. E aquilo passa a ser uma verdade para ela. Só que, Alice falou lá no comecinho, só que a hora que eu olho no espelho de verdade, não é no espelho para pentear o cabelo, escovar o dente para sair para a rua. A hora que eu olho no espelho de verdade, eu sei que é mentira. Eu sei que eu não fiz porque eu não quis. Eu sei que eu falei tal coisa porque eu estava com vontade de falar mesmo. Eu aproveitei a situação e falei. Eu traí minha mulher porque eu estava afim de trair minha mulher. Não é porque ela não estava me dando atenção, ou porque ela estava dando atenção para o filho, ou porque ela estava trabalhando demais. Nós escolhemos, gente. As escolhas são nossas. Por isso essa resposta é tão abrangente, tão encantadora e assustadora. Porque quando eu não posso mais dar desculpa, né? Quando eu não posso mais arrumar muleta para que justifique o que eu não quero fazer. O Gervásio colocou aqui, mas certas criaturas fazem coisas que é difícil dizer que elas têm consciência. Talvez elas não aprenderam ainda. Elas estão ainda lá nos maus instintos, né? Ainda não absorveram. Mas ainda não aprendi, é diferente. Voltamos nessa situação se a gente quiser trazer lá para o mundo primitivo. Eu não aprendi, então eu tenho, e nós falamos disso há pouquinho atrás, quando nós falamos do homens e animais. Quando eu ainda trago, e nós trazemos ainda muito do animal, e isso prevalece, é o que nós vemos por aí. Né? Mais alguma coisa? Falei demais nessa. Não, é só assim, é só falar que eu estou anotando realmente todos os nomes para oração, mas que também cabe nesse contexto de não terceirizar só, que a gente faz com o maior coração, essa vibração de amor. Mas se vocês não tiverem sintonizados no assunto, no que a gente está fazendo, na oração, é difícil essa oração. Se tiver com o guarda-chuva aberto, por exemplo, não recebe. Né? Que assim, de repente eu peço oração para minha família inteira, põe 25 nomes.
Mas e aí, o que eu faço? Será que eles estão prestando atenção nisso? Será que as pessoas estão ligadas? Será que eu estou prestando atenção no estudo? Ou eu ponho o nome e eu vou embora? Faz que o Alexandre faz, né? Eu entro na página do estudo, oi, boa noite e saio. Isso é feio, mas eu sei que eu faço isso. Então, não, mas eu estou falando sério porque... Mas eu também estou falando sério. Eu não faço tô brincando. isso, mas eu acho que a pessoa tem que ter consciência que a gente faz a oração, a vibração, mas tem que ter uma reciprocidade, a pessoa tem que estar apta para receber, né? Eu vou aproveitar só um comentário, eu acho que a Alice ia falar, mas só pegar o do Luiz Silva. Luiz, eu não sei se é a primeira vez, não lembro de você, se for a primeira vez, bem-vindo. Às vezes eu fico pensando por que eu repeti uma atitude errônea. Em um estudo pude perceber que torno ao erro. Quando não aprendo e compreendo. Quando aprendo e compreendo, aceito o progresso moral, já não torno ao mesmo erro. Exatamente. Perfeito. Já falou e já respondeu. Né? Perfeito, Luiz, exatamente isso. Quer dizer, quando eu entendo, faço essa avaliação, qual que é a ideia? Não cometer mais o erro. Né? Val, não peques mais. Né? Vai, não peques mais. Essa palavra que todo mundo acha bonitinha, não fez exatamente isso. Aprendeu? Ó, de agora em diante, não comete mais o mesmo erro. Né? É essa a orientação de Jesus para a gente. Ele falou, então beleza, entendi, está resolvido, agora vai embora. Vai e não faz mais a mesma bobagem. Não comete mais o mesmo erro que você está falando para mim que você se arrependeu. Que é o que o Luiz está falando aqui. Se eu me arrependi, entendi que aquilo é errado, aprendi exatamente o que ele falou, que aquilo é errado, eu não vou mais cometer o mesmo erro. Certo? Então é esse o vai, não peques mais. Você aprendeu que você estava errado, você se arrependeu do mal que você cometeu para o outro, joia, beleza, aprendeu, que bom, meu filho, que você entendeu. Então agora não comete mais esse erro. Você já aprendeu que não é para fazer, não faz mais. Essa orientação é de coisa simples. Mas a orientação é simples, a prática demanda esforço. Mas mais do que isso, né, Alice? Mas porque a gente, voltando nessas percepções e obrigações e leis que colocaram para nós, terceirizaram até isso, né? Ó, você pode cometer o erro, pede perdão para Deus e vai embora. Semana que vem você volta aqui e pede de novo. Sua confissão. Exatamente. Quer dizer, então olha a diferença de ensinamento. Ele falou assim, ó, você entendeu que você errou? Entendi. Está resolvido. Sem problema. Se você aprendeu que não é mais para fazer, agora, ó, então, você entendeu? Entendeu. Então, meu filho, vai embora, é só não cometer mais o mesmo erro. Ele não falou assim, ó, vai lá e a hora que você errar de novo, volta aqui que eu passo a mão na sua cabeça. Ele falou, vai, não peques mais, vai, não erre de novo. É essa a orientação. E aí, os caras colocaram uma outra lei que falaram assim, ó, não, você pode errar, volta, vai e volta, quantas vezes você precisar, porque Deus perdoa. E Deus está preocupado se você errou, filho. Pressa é sua. O processo de crescimento moral é seu. Ele está esperando você andar. Ele te deu todas as possibilidades para você caminhar. Agora, não eu vou e volto, vou e não peques mais, vou e não peques mais, quantas vezes? Aí o cara usa o dos 70 vezes 7. É 70 vezes 7, é só para você, né? Para os outros não. Luiz está falando que é a primeira vez dele, sim. Que joia, Luiz. Então fica o convite, primeira vez, toda quarta nós temos estudo, terças palestras, mas entra na página que tem todas as informações lá. No final a gente dá os recados de novo. A Linda se fez um comentário curto, mas é verdade, as desculpas nos acorrentam os passos. Perfeito. Com desculpa a gente vai dificultando, né, a evolução. Joia. Ó, Elza de Amparo, quem puder responder, o pessoal que está a primeira vez, gente, o pessoal nosso que está sempre com a gente aí, puder ir dando as orientações, a Valéria, Mandá, Gervásio, Micheles, todo mundo aí que puder ir ajudando. O Acácio, o pessoal, o Acácio deve estar resolvendo o problema. Tá aí ainda. O Gervásio está falando assim, tu fez isso, Alexandre? Eu não entendi qual foi a pergunta, Gervásio, tu fez isso. Da palestra, você põe boa noite, sai. Fiz, Gervásio, algumas vezes eu faço. Eu já falei, inclusive para as pessoas das palestras, eu já falei. Às vezes eu venho para falar boa noite e eu vejo, eu fico assim, e é um elogio agora. Eu vejo o Acácio, a Valéria, eles entram na página, a Madá, eles entram e assistem a palestra inteira, comentam, falam e tal. E eu não dou conta não, às vezes. Eu entro lá, falo boa noite, fico 2 minutinhos e saio. Mas tá vendo? Eu falo a verdade. Não aprendeu ainda. Não, aprendi, gente, mas eu não consigo. Às vezes tem outras coisas para fazer, eu não consigo ficar uma hora lá. Às vezes é um assunto que também... E muitas atividades. É repetitivo.
E de verdade, assim, às vezes... Eu também, sempre eu consigo. Não consigo ficar o tempo inteiro, gente, assim, muito raro. Às vezes, quando eu tenho tempo, principalmente às vezes que a gente está de folga sábado ou domingo, que eu consigo, o estudo às vezes do domingo do Tato, que a gente consegue, às vezes eu consigo assistir ele todo. Mas as palestras que a gente compartilha, por exemplo, segunda tem a Araraquara e o Paulinho do Artina. Eu assisto um pedaço de cada uma, quando o assunto me interessa mais, eu fico um tempo maior lá, mas eu vejo que tem muita gente que entra e assiste, e assim, eu falo só boa noite, só para falar, ó, tá vendo? Olha, presente, pontinho para mim aí. Passei. Quer estrelinha, tá querendo estrelinha também. Quer virar. Fica querendo. Como que é? Super fã. Super fã, querendo virar super fã. Então vamos lá? Bom, essa tudo bem, gente, que essa 620 eu acho, ela tem, a gente poderia ficar falando 1h30 dela, aquilo que o Gustavo falou ontem, que teria assunto pra gente, mas o mais importante é a gente ter essa noção, e em vez da gente achar que isso é assustador, achar que isso é consolador, quer dizer, está nas minhas mãos, né? Eu defino como que eu encaro essa situação, essa existência, as próximas, quer dizer, e eu, com a minha evolução em todas essas existências, é que vai me dar sempre o norte de acelerar o passo ou não. E a minha preocupação em fazer isso, né? E às vezes a pessoa pergunta, como é que está na minha consciência, né? Como é que eu faço para saber? Aí entra os conselhos, né, de Santo Agostinho, que eu tenho que me analisar, saber o que eu fiz de errado, o que eu acertei, o que eu preciso melhorar. Então é assim, e melhorar, né? Buscar essa melhoria. Então, só fazendo esse exercício que eu consigo fazer essa melhoria íntima. E eu consigo desenvolver, né, o meu conhecimento que está lá dentro dessa consciência. Então, alguns chamam de meditação, né? Outros vão chamar de prece, né? Santo Agostinho falava para essa hora, meditai sobre aquilo, né? Então, assim, de qualquer forma, eu só vou conseguir saber esta lei divina se eu me investigar, procurar me conhecer. E de verdade, Jesus disse, né? Conhecereis Verdade, e a verdade. E de verdade, né? O que é importante? Essa e colocação. tem que ser sincero, essa né? Não colocação. pode ser uma coisa meia boca. Exatamente. É a mesma coisa que a gente fala da prece, da oração à noite. É a mesma situação, gente. Esse recolhimento para essa autoanálise não é para fazer assistindo Fantástico, né? Jogando. É autoanálise de verdade, é a tal do espelho de verdade. É para fazer. E sem o que nós falamos agora, sem as desculpas para nós mesmos, né? Ó, o que eu fiz que não fez bem para mim? O que eu fiz que não fez bem para o outro? O que eu poderia ter feito que eu não fiz de bem? Mas isso tem que ser para você, né? De verdade, é você, com a consciência. Por quê? Porque até nessa hora, se a gente usar, mas eu falei porque o outro falou, pronto, não serviu para nada. Nessa Ana está falando, quando aprendemos e cometemos o erro, a consciência dói e pesa demais. O Gustavo falou muito disso ontem, né? Uhum. O Gustavo falou bastante disso. Mas dói quando a gente tem essa análise, quando a gente consegue se olhar. Como diz a Madalena aqui, a nossa consciência é o pior juiz mesmo, né? Quando nós fazemos o que a Alice falou agora de verdade. Porque a nossa consciência vai ser o nosso pior juiz quando nós nos investigamos de verdade. Quando nós fazemos essa análise de Santo Agostinho, que não é bonito só ficar falando, mas quando você faz se olhando, sem as desculpas justificar, mas eu fiz isso porque o outro fez aquele outro. Não, a orientação é falar assim, ó, o que você fez de errado, o que você poderia ter feito de bem, é para analisar isso. Não é para colocar vírgula e falar, mas é porque o outro falou aquele lá. É se colocar no lugar do outro. Primeiro lá, né? Se eu percebesse aquilo que eu fiz hoje, eu ia gostar? Como eu reagiria. Sim. Exatamente. Perfeito, Alice. Joia. Não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Ou que não quer, né? O Luiz Silva Madalena que convidou. É a primeira vez, né? Então, bem-vindo mesmo, então, você é amigo da Madalena, como todos os que ela tem convidado aí. Que joia. Vamos lá? Então, 600 agora nós temos 621. A Linda também está falando que ela está pela primeira vez. Gente, de Guarulhos. Bem-vinda 30 também. segundinhos. Então, quem está entrando a primeira vez, por favor, que não conhece e quiser acompanhar sempre, entra na página no Face, Centro Espírita Amigos do Bem, só curtir e seguir a página, que aí vocês têm
todas as atividades que tem, as transmissões, os textos. Aliás, hoje o texto do Paulo de novo, cancetada, que deu até chacoalhou na cadeira a hora que eu li. Tivemos ontem do Manu, tivemos segunda do Manu, né? Segunda do Manu, terça do Orlando e hoje do Paulo, e na sexta do Wellington, sábado do Marcelo, domingo do Orson. Tá bom? Então fica o convite para quem está entrando pela primeira vez. 621. Você viu que você precisa de Face? Falei os textos. O que é? A Cláudia, tem que fazer um Face, né? Tô aqui fazendo o que fazer. Não, mas grupo. Então, mas como é que você entra para linkar no Face? Eu abro assim, lembro assim. Ó, a Ana cobrando na cara dura, você viu? Muita dura. Aproveitando, falando nisso, tem gente que está devendo o livro, hein? Acho que ela não fez da Larissa, não sei. Não tem como, ela levou tudo. Ela levou tudo. Ó, Rosalima, estou pela segunda vez. Gente, bem-vindos todos. Vamos, 621A. Desculpa a cobrança, hein, Cláudia? É, na cara dura, né? Como é que é do livro? Falo, gente, eu vou ver o que a Larissa quer. Eu pego, entendeu? Você vai dormir na casinha do cachorro. Eu acho. Nossa, é verdade. Agora virou um negócio, meu filho. Não parece, não? Vai? Não parece que Viu? Caminhando mais tarde. Cadê o resumo? Ah lá. A resenha Pronto. do livro. Todo mundo lembrando de resumo desse livro aí. Resenha do livro aí. Você tá vendo que nem o... Ó, bastante gente. o Vera Elton pela primeira veio, vez. né? Gente, no final a gente volta nos recados, passa a página e tal. Então, 621A. Desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem de que lhe a revelem? Ele a havia esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Para quem assistiu a palestra do Gustavo ontem, também ele foi super feliz no comentário, né? Alguém quer comentar de ontem dele? Que seria legal. Porque eu achei que ele foi super claro, foi bem bacana a maneira com que ele colocou essa 621A. Vamos, Dani, já que você não leu o livro. Não, a Maria Alice que fala. Eu já leio. É, A parte dela é a leitura. eu faço a parte da leitura e vocês a interpretação. Tudo Tá dividido. vendo? Eu escuto. Vocês... Aqui a gente trabalha em conjunto. Pois é. É tudo dividido. Na vibração aqui de apoio. Pois é, eu não sei se está exatamente dentro do que o Paulo falou, porque agora deu branco. Né? Não, Ele mas falou, independente. tá? Mas assim, os homens esqueceram a lei divina, ou desprezou, né? Ou esqueceu e desprezou, né? Fez as duas coisas. E aí Deus quis o quê? Tem que ajudar aquele filho para que ele cresça. Aquele progresso precisa se realizar. Como é que eu faço para lembrar o filho? Tem que mandar os mensageiros, para que esses mensageiros venham lembrá-lo das minhas leis, né? E aí então nós começamos pelas revelações, né? Além dos profetas que trouxe a lei, a gente vê Moisés, né? Nos lembrar, trouxe aí os 10 mandamentos. Vamos lembrar Moisés de novo, os 10 mandamentos. Veio vários profetas, né? Jesus, né? Aí a gente considera a primeira revelação Moisés, segunda revelação Jesus, que veio relembrar. Então ele disse inclusive que ele não veio destruir a lei, mas fazê-la cumprir. Quer dizer, ó, lembra lá da lei, lê lá os 10 mandamentos, ou lê o Alcorão, porque o Alcorão é os 10 mandamentos. Tá lá, né? Os 10 mandamentos. E aí, mando mais profetas, mando mais santos, né? Vamos lembrar dos santos. E aí vem a doutrina espírita que veio trazer de novo Jesus. Olha, vocês esqueceram de Jesus. A pureza da doutrina, né? Cristã, que veio falar do amor. Pegou aqueles 10 mandamentos, pegou todos os profetas, resumiu lá em 2 coisas e segue isso aqui, né? E nós homens ainda estamos ou desprezando ou esquecendo. Porque há mais de 2000 anos, se a gente fosse pegar a lei de Jesus, né, a lei cristã, o mundo seria muito melhor do que hoje é. Né? Por que estamos aí, temos tanta diferença social e tanta miséria? Porque nós temos seres que são mais egoístas, que não lembram da lei divina e traem a lei de Deus, né? E violam essa lei, puxando o caldeirão para si e deixando o outro com fome, deixando o outro passar necessidade.
achando que posso vou virar política. Melhor não. Não, mas eu exatamente acho isso. que é mais ou menos É, isso. foi Deus por aí. quer sempre que nós lembremos de suas leis. Está lá na consciência? Tá. Né? Mas nós precisamos de empurrão. Fico demorando para lembrar da lei divina, ele dá um cutucão. Nós precisamos quem do diz, meu empurrão. filho, vamos, né? Vamos embora. Na verdade, e a gente, de novo, quebra a ideia do vingativo, do que cobra. É o Exato, contrário. é a lei. Eu vou lá e olha, vai, filho, não entendeu? Vai de novo. Vai de novo. E de tempos em tempos, e nós temos quantas informações, de quantos, e em todos os lugares do mundo. Nós precisamos lembrar muito disso. Nós vamos falar lá embaixo, na 625, isso é extremamente importante da gente lembrar. Todos os tempos, o tempo todo, em todos os lugares do universo. Nós somos lembrados o tempo todo das leis divinas. Por quê? Porque nós somos preguiçosos. Porque nós ainda não aprendemos. Então toda a faixa que ainda não aprendeu precisa desses empurrões o tempo todo. Quando nós já tivermos aprendido, nós precisamos lembrar. Aí a minha consciência, eu estou vibrando em outro padrão, eu estou falando de amor, e aí eu estou preocupado com quem está embaixo. Sem precisar me preocupar em fazer caridade, porque eu preciso fazer caridade. Isso já é meu porque eu aprendi. Mas nós não estamos nesse estágio ainda. Então nós estamos ainda no segundo degrauzinho. Então o tempo todo, desde o primeiro, nós tivemos lembranças, nós tivemos mensageiros que vieram nos lembrar de como era para ser feito, para se cumprir a lei. Só isso. E o tempo inteiro, em todos os lugares do universo. Então nós podemos pegar aí centenas de grandes mensageiros que vieram mostrar, olha, vocês esqueceram. E ele é tão bonzinho que ele fala assim, vocês esqueceram, né? Ele não fala que vocês são preguiçosos, que vocês não fizeram de sacanagem. Ele fala assim, não, vocês esqueceram, então eu vou mandar alguém para vocês lembrarem como é que é. Pois é. Aí eu lembrei que ele falou, né, da dissecação dessa lei do amor, né? Que é assim, a gente precisa, além da lei, de detalhar, que é nos dar, eu esqueci o nome que ele usou, mas é como se ele desse todas as atividades que eu tenho que fazer, né? Aí eu lembro dos 10 mandamentos, não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo, né? De todas. E lembra que vai evoluindo. É o que eu preciso fazer, né? Ele dá a diretriz, faça isso, faça aquilo. E depois vai percebendo como nós vamos melhorando. Aí agora nós já estamos falando, nós estamos tratando das outras leis naturais também, sem estar preocupado mais com os 10 mandamentos que era, ó, não faz porque você vai fazer. Isso é lei natural. Você evoluir é lei natural. Você vai evoluir. Você vai, fica tranquilo que vai. E aí ele vem mostrar pra gente, aí a doutrina tem um papel fundamental, que é facilitar esse entendimento. Mas se ele tivesse feito isso há 2000 anos, como é que seria interpretado? Nós teríamos condições naquele momento de entender? Ou de ser útil para a humanidade naquele momento? Se tivesse, vamos voltar, se tivesse feito com mais 3 e pouco para trás, com Moisés, como é que teria sido ele falar para mim, ó, ama seu próximo? Uma humanidade infantil precisava ouvir que não devia fazer. Não, e outra, Que, na verdade, mata o se seu eu inimigo, quiser- porque ele vai te matar. Era a realidade daquele momento. Então, se eu tivesse chegado para aquele povo naquele momento e tivesse colocado a doutrina espírita há 6.000 anos atrás, o que teria acontecido? Nada. Se perdido. Se perdido, né? Se Ninguém perdido. ia entender Exatamente. isso daqui também. Não entenderam? Vou aceitar, não faz parte da minha essência ainda. Não consegui adquirir nem o amar o pai, o filho. Os caras mataram o pai e filho para poder ficar na. Quer dizer, como é que eu ia falar de amor universal para um povo que não tinha a menor condição? Então, por isso que vieram dentro de cada tempo. E nós estamos falando da Terra, né? Então, foi no universo inteiro, o tempo inteiro, nós tivemos as mesmas mensagens, as mesmas informações. Outros Jesus, outros Moisés, Abraão, outros Elias. Abraão. Exatamente. Então, mas olha que fantástico a doutrina nos dá nesse sentido. Quer dizer, abre a ideia infantil e pequena e boba de que nós somos os únicos habitantes do universo, somos extremamente privilegiados, nós, extremamente privilegiados como filho de Deus, e no resto do universo Tem nada. não tem nada.
pior é eu inventar agora uma interpretação de um trecho da Bíblia, de alguma coisa assim, invento uma religião e acho que eu sou a pessoa mais certa do mundo. E aí quero brigar com o resto do mundo, que tem religiões aí de 4 milhões de anos, né? Que crê em reencarnação, que crê, eu acho que assim, ele lá está todo errado e eu aqui estou todo certo. Mas até para nós, né? É um cuidado que a doutrina espírita tem, e que nós estamos falando no dia, de não virar, segmentar a doutrina espírita. Nós vamos seguir lei natural, nós vamos seguir o que é racional. Não tem espiritismo progressista, retrogressista, esquerda, direita, japonês. Gente, nós temos doutrinas espíritas. Então não vou nem perder tempo para entrar nisso. Nós vamos falar de doutrina espírita em cima do que Kardec nos mostrou, a espiritualidade, aliás, nos mostrou, e vamos embora. Nós estamos falando de coisa, até agora, tudo que a gente conversa é racional. Faz sentido. O resto, aí cada um vai interpretar, vai querer seguir da maneira que quer. O que a Alice falou. Amanhã, nós, o Centro Espírita Amigos do Bem, nós vamos resolver fazer o Grupo Espírita Pederneirense do Além. Nós vamos seguir o que interessa para nós e vamos passar para as outras pessoas o que interessa a gente passar. Seguir nossas regras. As nossas regras, da maneira que você interpretou, é o que a Alice falou agora. Eu acho que é dessa maneira aqui funciona melhor. Eu interpretei isso do que ele falou da consciência. Nessa consciência, eu vou colocar uma consciência aqui, / amigos do bem. Quem vai te orientar nessa consciência é o amigo do bem. Como nós estamos cansados de ver em outros segmentos, né? Se você não seguir a minha religião, você vai para o inferno. Se você não seguir o que eu falo, você está errado. E quando nós chegarmos ao ponto da doutrina espírita falar isso, está na hora de mudar. Em momento algum nós ouvimos isso dentro da doutrina, né? Que aliás, por isso que eu falo que a 621 é fantástico, né? Conforme eu vou amadurecendo e crescendo moralmente, eu consigo interpretar e buscar o que me faz achar que é racional, que me mostra o que faz sentido, que me mostra um pai realmente amoroso, que me mostra que nós evoluímos e passamos por todas essas etapas, que eu ainda estou menos da metade, bem menos da metade do caminho. Então, isso faz sentido, né? Essa é a preocupação que nós temos que ter. Vamos lá? 622. Deus deu a alguns homens a missão de revelar a sua lei? Já adiantamos a questão. Sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. Ela devia ser 621B. Verdade. Né? Porque está tão interligado com a nós acabamos falando, né, gente? Que a gente acabou puxando. Acabou falando ela, né? A questão, comentando a questão antes. Então, amplia-se aqui. Porque a gente já falou antes dos grandes espíritos, das grandes almas que vieram trazer para a humanidade elementos para que elas conseguissem progredir, né? Conseguissem entender essa mensagem divina. Porque a gente ainda está muito, né, no caminho. E aí, esses espíritos superiores vão encarnar para progredir a humanidade. Aí entra outros, né? Tipo Irmã Dulce, Maria Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Divaldo, que ainda está aqui entre nós. Né? Gandhi, aí nós vamos falar mais para frente. Aí entra todos os que passaram. E interessante que não é assim, não é para o Brasil, não é para... Não. Né? Eles nasceram assim, ao mesmo tempo que eu tenho um profeta aqui, eu tenho um profeta lá no Japão, eu tenho um lá na Indonésia, né? E aí as religiões, dentro daquilo que já são, os povos, né, com a sua cultura, elas também recebem esses missionários que a fazem progredir. Então não é um privilégio nosso, espírita, não é um privilégio nosso do Brasil, né? Eu acho que assim fica bem claro para todos, né, quando você enxerga as alterações de papas. Cada papa que passou pela Igreja Católica trouxe um novo aspecto para a Igreja Católica e a fez progredir, né? Não importa em que estágio ela estava, mas ela vai progredir como Igreja Católica. Assim como os evangélicos se dissecaram, assim, hoje tem muitas igrejas que está fazendo com que as pessoas progridam, fazendo o quê? Relembrar a lei divina, para que esse povo
cresça dentro daquilo que eles conseguem acreditar. Porque aí entra o nosso respeito por todos eles. Fantástico, né? isso. Nosso respeito por cada religião que vem. Cada uma tem o seu papel perante Deus. E mais, só para complementar, perfeito o comentário, eu acho que faltava isso só como a cereja. Para a gente discutir e a gente tirar, porque às vezes a gente faz alguns comentários e parece que a gente está fazendo crítica às outras crenças ou religiões. Muito pelo contrário, a nossa briga, aliás, eu já discuti em muitas casas espíritas por conta disso. Se nós estamos tendo, outro dia alguém fez esse comentário comigo e eu dei muita risada porque eu acabei ganhando uma aposta. Se nós estamos tendo mais igrejas evangélicas do que bar, nós já estamos no lucro. Nós já estamos extremamente no lucro. Por quê? Ah, mas o cara ganha dinheiro, não é problema meu, nem seu. Mas ele explora a ignorância, não é problema seu, nem meu. Se tem igreja abrindo, se tem centro espírita abrindo, se tem igreja católica abrindo, se tem centro de umbanda abrindo, é que as pessoas estão procurando se ligar com algo que não é matéria. Eu estou tentando me ligar a algo espiritual. E essa busca, nós estamos percebendo isso há quantos anos? O aumento disso, vamos pegar o Brasil, que é mais fácil para a gente mensurar. Quantas igrejas evangélicas abriram nos últimos 30 anos? Ah, mas ele vai lá, ele tem a franquia, ele ganha dinheiro disso. Quem está procurando alguma coisa fora do que eu tenho hoje na mão, que é o material. Eu tenho um problema porque o meu marido me bate, porque ele é alcoólatra, porque ele é bêbado, porque ele chega em casa, ele me estupra, e ele vai no pastor e parou de fazer isso. O papel da igreja foi cumprido, melhor do que o nosso aqui no Centro Espírita. Que às vezes não fazemos isso, às vezes nós não acolhemos, às vezes nós acusamos. Então, essa bobagem de achar, e aliás, para o movimento espírita, mais ainda, para nós acharmos que o fato da terceira revelação ter sido os espíritos terem vindo nos informar, não é o espiritismo. Né? Sinto informar que nós não vamos mudar o mundo. Quem vai mudar o mundo são os corações novos que estão passando pelo momento da regeneração. A doutrina vem esclarecer, para nós fica muito claro, mas a humanidade tem uma porcentagem extremamente mínima de espírita, então nós não temos essa capacidade. Quem está mudando isso são os espíritos que estão vindo nessa condição, que não são espíritas. Quem vai provavelmente tocar à frente essa mudança toda de regeneração provavelmente é a Igreja Católica, que é a maior igreja do mundo, é a maior comunidade do mundo. Quem vai ter que tomar essa mudança de postura, de mudança moral, é quem tem força. Nós temos participação e nós temos responsabilidade? Claro que sim. Nós temos uma clareza muito grande o que nós precisamos fazer, o que deve ser feito. Mas criar segmento, olha, a doutrina espírita, nós aqui, olha, o espírita, ele é elitizado, o espírita e a igreja evangélica está fazendo mais do que nós. Então essa bobagem e justificar o nosso preconceito com o evangélico, com o irmão da Umbanda, do Candomblé, não sei o quê, é puro preconceito e ignorância nossa. Se o pastor ganha dinheiro com isso, o problema é dele. Quem vai responder? Nós não falamos que é a consciência que responde sobre a lei de Deus? O que nós temos que criticar? Se o nosso irmão foi na igreja evangélica, o marido parou de beber, parou de bater nela e está frequentando a igreja e está resolvido, nós vamos tirar ele de lá e trazer para o centro espírita? Porque acha que aqui é melhor. Porque aqui nós achamos que nós somos melhor do que o evangélico? A vaidade é que faz com que a gente pense isso. Então, quer dizer, gente, pelo e a amor... falta de amor. Exatamente. Porque quando eu estou exatamente. assumindo a outra religião, eu estou sendo a caridade. O conceito de caridade aqui, entendendo O líder aqueles espiritual outros lá, que cada um faz, tem seu momento. que tem e que consegue, o que ele faz com isso, com a sua autoridade de líder espiritual, mesmo a mudança moral. Agora, se ele faz algo errado a respeito do dinheiro e tal, o problema é dele. Sim, mas gente, o que nós precisamos entender, por isso que eu falei que fantástico o comentário da Alice, a hora que ela começou, que nós temos que entender que a mudança ela está acontecendo na humanidade. E nós somos uma porção insignificante do global. E nós temos a pretensão de achar que o fato da terceira revelação, e é isso ainda alguns espíritos não entenderam, que a terceira revelação é o que vai mudar o mundo. Não, a terceira revelação está mostrando o que a espiritualidade mostrou para a gente, só descortinou algumas coisas. Mas a mudança está acontecendo na humanidade inteira. Ali você acabou de falar. Nós temos, ao mesmo tempo que aconteceu Jesus, aconteceu Buda. Por quê? Porque
Quem conheceu Buda não tem a menor noção quem é Jesus. E os ensinamentos, a mensagem é muito parecida. Por quê? Porque eu precisava da mesma mensagem acontecendo. Lembra quando a Alice sempre usa um exemplo fantástico que serve para a gente, das descobertas? Ao mesmo tempo que eu estou pensando no avião no Brasil, está acontecendo na França. Por quê? Porque eu preciso que a coisa aconteça, ela vai acontecer. A espiritualidade vai fazer acontecer. Se não fosse, nós não temos o exemplo para nós, se não fosse Kardec seria outro. Então vai acontecer. Nós tivemos o tempo todo e vamos continuar tendo. Agora, se nós continuarmos com essa bobagem de apontar dedo para outras crenças, para as outras religiões, com menosprezo, com preconceito e disfarçando isso, falando que o dirigente de lá ou não sei o que faz isso, faz aquilo, sem olhar, eu ia falar uma bobagem, mas sem olhar para trás, nós vamos cada vez criar menos vontade de fazer com que as coisas aconteçam. E aí os espíritos falam assim, não, nós vamos fazer um culto ecumênico. É culto ecumênico, você sai de lá e mete o pau no evangélico, que o pastor foi de terno. Como é que nós vamos fazer as coisas andar, gente? O que nós vimos aquele dia na feira do livro, que espírito que vai na praça falar a palavra de Deus sozinho, debaixo do sol? E ele está todo sábado. E não é só ele. Ou o que a gente vive brincando, que a gente vive tirando sarro, muitos de nós, dos irmãos do Testemunho de Jeová. O espírita faz isso? Se propõe a fazer isso? Ou nós queremos ficar no centro espírita com ar-condicionado de preferência? Alguns fazem. Poucos. Para a quantidade que para quem vai, a quantidade que enche um salão com 300 pessoas, dos 300 vai 2. E aí, antes de criticar, e tomara que os 300 fossem. O que eu acho é que os 298 tiram sarro dos outros, do Testemunho de Jeová, que vai fazer. Por isso que eu te falei. Ah, mas o pastor obriga, o pastor fica na casa dele, na mansão dele, e põe os coitados para ir. O problema é ninguém. Quem está indo com que intenção? O problema é de cada um, gente. É a mesma coisa que nós falamos aqui. Você vem aqui assistir a palestra de terça-feira, para quê? Vem no estudo de quarta-feira, para quê? Nós estamos com 100 pessoas hoje, a noite toda no estudo. As pessoas estão no estudo, qual o objetivo? Cada um tem que saber qual é o seu interesse, qual é a sua vontade que está sendo despejada naquilo ali. E agora, nós queremos ter pretensão de julgar se aquele ali está fazendo certo ou errado, e nós não fazemos nem o mínimo que nós podemos, é muita... Vamos lá? Vamos. 623. Esses que pretenderam instruir os homens na lei de Deus não se enganaram algumas vezes e não os fizeram transviar-se muitas vezes através de falsos princípios? Os que não eram inspirados por Deus e que se atribuíram a si mesmos, por ambição, uma missão que não tinham, certamente os que fizeram extraviar, não obstante, como eram homens de gênio, em meio aos próprios erros, ensinaram frequentemente grandes verdades. Quer fazer um comentário? Essa o Gustavo também foi super feliz no comentário. Não sei se vocês lembram ontem, mas a Alice começou a dar risada, porque nós acabamos já falando de novo. É porque a gente adiantou, né? Nós acabamos, eu até comentei com ela assim, nós acabamos falando, fizemos a 623. Porque emendou uma coisa com a outra. Mas é bem isso mesmo, né? E eu acho que o interessante aqui, né, que a gente extrai dessa pergunta, é que assim, o cara veio, ele está errado, né? Não está inspirado por Deus, mas apesar disso, apesar dele estar errado, em meio aos próprios erros, ensinaram frequentemente grandes verdades, né? Então assim, eu estou errada, mas aquele que me ouviu, que você estava falando agora há pouco, ele aprendeu. Então, do mal, Deus sempre tira um grande bem, né? Então sempre vai sair alguma coisa boa. Então eu posso achar que eu estou enganando as pessoas, eu posso achar que eu estou enganando Deus. Mas aí eu extraviei, sou responsável por aquilo que eu extraviei, né? Mas sem querer também consegui fazer um grande Mas bem. eu acho que se sem querer também tem muito a ver com a espiritualidade, que vai ali e vai ajudando também, né? Vai intuindo, por mais que ele não
seja dele, vai intuindo a alguns acertos, as pessoas entenderem daquela maneira. Nós precisamos, eu, Todo eu acho mundo que é as trabalha duas junto, coisas. muito- Na verdade, é as duas coisas, É. entendeu? Ele está no afã de dizer alguma coisa e aí vem palavras Exatamente. que nascem na boca Vamos dele aproveitar, sem que ele mesmo- saiba. mesmo que ele ele vira não- um médium de repente ali, Sem- entendeu? Sem querer. Sem querer ele está A espiritualidade aqui. junta, né? Então, olha, eu Ajuda. tenho 300 pessoas, ele está É. falando aqui, ele pode falar alguma besteira, sei lá, vamos dar uma intuição, né? E aí E dá as uma, pessoas dá uma entendem. ajuda, né? A Exatamente. pessoa, aí que eu fui lá necessitada e o que ele falou, olha, né, me despertou. Às vezes não despertou, não era a intenção dele, não era o que ele falou. Só que eu estava Entendi. pronta para alguma coisa. Chegou pra Então, mim. para mim chegou. Chegou pra Chegou a hora da verdade, né? A minha verdade. Não tem nada É a por minha acaso. verdade. Né? O acaso não existe mesmo, né? O é acaso aquilo- já vai falar que É, não o é. acaso existe, só o acaso que não. né? Então é aquilo, eu aproveito de um grande mal para fazer um grande bem. E Não existe o mal absoluto. Eu Não sei, existe mal absoluto. Eu acho que o exemplo para mim, o mais que eu sempre uso e vou defender sempre, é exatamente isso. Você foi lá na igreja e resolveu um problema, que era um problema sério, continua. Ah, mas o pastor, ele não sei o que, ele rouba, ele tem amante. Está te fazendo bem? Você está melhorando moralmente? Seu marido melhorou, sua esposa melhorou, seus filhos estão melhorando? Aí eu concordo com a Alice e com a Ana. De alguma forma, Deus está agindo. Ninguém está desamparado, à toa ele não apareceu ali, aquilo está sendo resolvido de E alguma outra, maneira. é melhor ele, como você disse, eu vou intuir aqui, porque é melhor ele aqui do que lá no bar, né? Então deixa Gente, eu acho fantástico. Às vezes eu brinco, como Acaso. todo mundo brinca. Nossa, é uma igreja atrás da outra. Ainda bem. É uma igreja atrás da outra. Porque antes, nos lugares das igrejas, eram portas de correio com bar. Não era? Uma Hoje, a casa- maioria dos lugares que a gente vai, que está abrindo uma porta de igreja, você pode olhar que 5 anos atrás, aquelas portas de correio eram bar. Bem, então nós estamos melhorando, gente. E as pessoas estão procurando isso. Por que elas estão procurando? Se nós estamos nesse momento, é isso que eu falo que nós, espíritas, precisamos entender. A humanidade está nesse momento, não são os espíritas que estão nesse momento. Não vamos só nós para o mundo de regeneração. Exatamente. Né? É. Então a humanidade tem que mudar. É a humanidade que está mudando. Então, se as pessoas estão procurando, qualquer que seja a religião, ou qualquer lugar eles estão procurando Deus, estão procurando entender o que é isso, é que fica. Aí sim, aí a doutrina vem nos explicar que o momento é de transição. Então nós estamos procurando alguma coisa que não estava tendo até agora há pouquinho. Então a humanidade está mudando. Não é o espírita, não somos nós, 3% do Brasil, que vamos mudar para a regeneração e os outros 97% vão ficar em prova de expiação. É mais fácil nós, 3%, ficar em prova de expiação e os outros 97%. Aliás, você viu uma mensagem, né? Que os espíritos são aqueles que mais falharam. Aí vai como espírita lá para ver se agora vai, né? Não, por isso que eu falo. Os Foi mais fácil os três agora pitando. vai, né, meu Trabalhadores da última palestra da Leia e do Paulo de domingo. Agora vai, né, meu filho? Você errou, vai nascer no lar espírita, vai conhecer lá a lei de ação e reação, que tem causa e efeito, né? Que tudo que você hoje sofre é uma consequência do seu passado e que hoje você está plantando o seu futuro, que é o que você vai colher amanhã, para ver se você cai a ficha de uma vez, né? Porque não cai a ficha, né? Não cai a ficha, nasce no lar espírita. Aí vai lá assim, nossa, e às vezes a pessoa comendo, nossa, olha, aquela pessoa é espírita, né? Aí imagina se não fosse espírita, que Traça, que problema que ia tem sair arrumar. dessa existência, meu Deus do céu, não é? Então eu acho que é bem isso mesmo. Deus escolheu uma religião, né? Ele está em todos os lugares, então ele está em todas as religiões. Embora exista o mal dentro de algumas, dali ele extrai o bem para a maioria das pessoas, porque para ele não interessa o líder, mas interessa a comunidade, interessa todas as pessoas. E aí ele vai tirar, né? Agora assim, mas se eu tô lá e não estou satisfeita, vamos procurando até que um dia a gente chegue a alguma coisa que acha Foi o que perfeita, aconteceu com a maioria dos né? espíritas, gente. Eu já percorri. Exatamente. Né? Eu já fui católica, já fui catequista. E depois eu fui
evangélica para chegar no espiritismo. E do espiritismo eu ainda fui para Sentinela e voltei do espiritismo. E dentro eu ainda continuo lendo algumas coisas, Mas assim, eu acho- podendo me agregar. Gente, mas eu né, acho que o aprendizado ele tem que ser constante. Só para a gente... o Acácio fez um comentário aí, acho que é melhor não, né? Não, eu ia ler o comentário que eu achei engraçado. Não, mas melhor foi a resposta dele. Então lê para a gente encerrar. Eu vou dar os últimos avisos. 2 minutinhos já. Eu escutei uma Assim, agora faltando, né? de um evangélico que sabe que sou espírita. E da minha esposa também. Ué, cadê seus espíritos superiores que não te avisaram que o portão estava com defeito? Aí ele respondeu, eu só respondi, se esse ocorrido é para o meu aprendizado, que assim seja, eu não vou questionar. E se eles não me avisaram, é porque não era necessário. Que assim seja, como é que é? Vai, instrumento. Vai, instrumento da minha evolução. Eu só vou responder essa da Sandra, e aí vocês me corrigem se eu estiver errado. A Sandra está falando agora que eu falei provavelmente dos 3%. São 3% encarnados espíritas. E quanto por cento são desencarnados espíritas? Sandra, provavelmente muito pouco, né? Porque o espiritismo tem 150 anos. Então, espírita, da doutrina espírita, com conhecimento espiritual, todos nós já viemos com essa bagagem, nós já sabemos, né? Mas espírita é só quem desencarnou nos últimos 100 e pouquinho. Antes de finalizar, você poderia dar uma explicação breve para Adriane Silva? Ela citou um problema que ela está passando e a pessoa pediu, não sei se foi a Val, quem foi, a Michele, para ela fazer o Evangelho no Lar. Ela disse que ela não sabe o que é isso. Adriana, então antes eu não vou passar a mensagem toda, mas tem na página, melhor ainda, ó. Se você entrar na nossa página no YouTube, todo mundo colocou o vídeo da capa, o vídeo da abertura do nosso YouTube é a orientação de como fazer o Evangelho no Lar. E se você quiser entrar no atendimento fraterno WhatsApp, também. eu mando o videozinho. Mas entra direto, eu deixei de propósito, quem entrar no YouTube, o vídeo da capa é o do Evangelho no Lar. Tá? E eu lembrei do que é da brincadeira que eu ia fazer. Ana Lúcia, fiz errado, tá certinha, Cássio. Nós estamos falando que você está coberto de razão na sua resposta. Mas eu lembrei aqui, eu ia fazer a brincadeira, por isso que eu dei risada antes do Acácio. É que Não foi eu que falei, não, que você está errado. Falei, todo mundo falou que você está certo. A sua resposta. Não, é que a Alice falou que ela foi católica, foi o que mais? Você foi da igreja católica? Eu fui Não, da igreja católica. na igreja católica e catequista. Catequista. Eu tenho uma pessoa que eu conheço aqui no grupo, ó, que está online. Tem uma pessoa que está online que o marido foi coroinha. E continua coroinha com quase 50 anos de idade. Então, tem problema. Está virando espírita, mas ainda é coroinha com 50 anos de idade. E eu pergunto qual é o problema. Mas eu não vou falar. Não sei. Coroinha para pequenininho, não. Acabou de falar. Não, é que ela é coroinha quando é pequenininho. Fala agora. Não pode continuar. Depois eu falo só para Valéria. Melhor não. Entregou quem é também. Gente, Já falou também. olha lá, a Michelle já perguntou quem será dando risada. A Valéria se matando de rir. Você se entrega. Gente, Você acabou de falar, depois eu falo com a Valéria. depois eu conto para a Valéria quem era. Gente, boa noite. Quem está entrando a primeira vez, eu falei que ia dar os avisos para a gente encerrar. Quem está entrando a primeira vez, eu vi que todo mundo colocou aí, tem o canal do Atendimento Fraterno, que a Michelle acabou de colocar, ó, a Valéria, a Madalena acabaram de pôr. Então, qualquer coisa que seja fora do estudo, pelo atendimento a gente consegue fazer. A Michelle estava achando que era o Wagner. Falou de 50 anos, pai, né? Achou que era Então, seu, ó. A Maria Soares de Andrade, preciso da ajuda de vocês. Então, Maria Soares, tem o atendimento fraterno. Tem a página do Facebook, se quiser mandar um recadinho lá. Consegui acompanhar. Então nós temos quem precisar. O escrito era tão errado, né, Diego, desde pequeno. Canal do Atendimento Fraterno, o número está aí. A página do Facebook tem o lugar para mensagem. Quem entrar, curtir, seguir, abre o canal da mensagem no particular, se não quiser colocar no aberto. Nós temos o canal do YouTube, que eu falei agora, que fica à disposição todas as palestras e todos os estudos.
E na abertura tem o Evangelho no Lar para quem precisar. Sou Madalena, acabou com você agora. E tem o Twitter, que a Valéria é que cuida lá, que tem mais, tá bom? Então, Adriane, para quem está entrando aí, então, tem todos esses canais que nós falamos, e quem puder entrar na página do Facebook, curtir e seguir, aí é mais fácil para vocês terem as informações. E convidar o Luiz para participar novamente terça e quarta, porque ele até interagiu com os nossos internautas. Mas é amigo da Madalena. Veja, amigo da Madalena. Esse já é nosso, já precisa pôr no outro grupo. A Madalena falou que é coroinha, não corovelho. João Varenga, bem-vindo. Gente, bem-vindo todo mundo que fez pela primeira vez. Então nós paramos nas 623. Faremos da semana que vem, até achei que a gente fosse conseguir fazer 624 para deixar da 625 para frente. Mas então paramos na 623, voltamos na 624 na próxima quarta. Terça-feira, a palestra do Mauro de Itápolis, já esteve com a gente uma vez, todos convidados também. Alguém em oração? Alice, vamos lá? Os nomes de hoje eu consegui colocar todos no nosso caderno de oração, tá? Então, só prepara o pessoal que está com a gente, né? Um copinho de água para fluidificar. Enquanto a Alice faz a oração, a espiritualidade com certeza já está visitando vocês desde o começo do estudo e já está fluidificando essa água. Ok, então vamos todos fechar nossos olhos, mentalizando Jesus, o mestre amigo, mestre de todas as horas e de todos os momentos. Vamos respirando profundamente. Lembrar de uma paisagem bonita. Eu gosto muito de lembrar do mar, da figura de Jesus à beira do mar, ensinando aos seus apóstolos o seu evangelho de paz e amor, contando as parábolas para que cada criatura pudesse compreendê-la naquela época e inclusive eu trazendo ao nosso tempo. Jesus, mestre amigo, nós os agradecemos, Jesus, por este momento em que levamos os nossos pensamentos até vós. Agradecemos a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida. E agradecemos, Senhor Jesus, por todas as bênçãos recebidas, pelos nossos espíritos protetores e pelos espíritos protetores desta casa. Abençoe, Senhor Jesus, a cada um deles e também a nós, que ainda, Senhor, dependentes de Tua misericórdia, rogamos que nos ampare em nossos momentos de desalento, de tristeza, que ampare, Senhor, a todos aqueles que estão em sofrimento. Abençoe, Senhor Jesus, a cada um que está anotado neste caderno e a todos aqueles que estão conosco unidos em pensamento e em oração. Que possam os eflúvios de paz e de amor visitar a cada casa, a cada lar daqueles que estão nos ouvindo, daqueles que estão aqui presentes e também daqueles, Senhor, nossos irmãos, que hoje não puderam estar conosco, mas que a Tua misericórdia possa alcançá-los e abençoá-los. Rogamos ainda, Mestre querido, que as vossas bênçãos possam visitar os doentes nos hospitais, possam visitar aqueles que estão nos asilos, que se sentem abandonados, aqueles que estão nos orfanatos, Senhor, e também aqueles que estão em situação de vida. Que os vossos Espíritos misericordiosos levem a cada um beijo de luz e de paz. Esta paz que estamos sentindo neste momento e que vai envolvendo o nosso corpo e a nossa alma. Imaginemos neste momento uma cachoeira de água que vai banhando o nosso corpo material, também o nosso corpo espiritual.
vai levando e lavando todo o miasma negativo, tirando cada energia que adquirimos em contato com os nossos semelhantes ou por nossa imprevidência, por nosso descuido que fomos alcançando. Graças a Deus. Vamos agora sentindo as pétalas de flores caindo sobre nossas cabeças, nos abençoando e trazendo sentimento de paz, de alegria, de tranquilidade, de amor. Graças nos damos, Senhor Jesus, e a nossa Mãe Maria, que nos visita, estendendo o seu manto de luz sobre todos os irmãos, nos trazendo sentimentos indescritíveis, de muita paz, de muito amor, e que nós possamos levar esses sentimentos ao nosso dia a dia, no contato com os nossos familiares, com os nossos semelhantes, lembrando sempre do Evangelho de Jesus, que nos ensina a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que levemos essa bandeira de amor a todos os cantos da terra, a todos os cantos do universo, e que a luz do Cristo envolva a cada um de nós. Que tenhamos uma semana de paz e de amor em nossa casa, em nosso trabalho, na escola e onde estivermos. E assim, revigorados dessa energia divina, vamos voltando à presença, agradecendo novamente a Jesus, agradecendo novamente a Deus, nosso Pai, e aos Espíritos protetores que nos acompanham e que nos intuem. Que possamos sempre seguir-lhes os bons conselhos, ouvindo-lhes, a sua intuição e seguindo os bons exemplos daqueles missionários que aqui estiveram. Graças nos damos, Senhor, e que possamos ir em paz a cada um de nós. Graças a Deus, e que assim seja. Como é que é o seu nome? Eliezer de Souza Luiz. Vou deixar, Se deixar todos aí, a gente usa. só fiz um asterisco no correio.